Oi, eu sou a Carla e hoje nós vamos falar sobre montagem de corpete noturno. Então aqui eu já tenho um tule montadinho para explicar para vocês. Vários tules que nós encontramos no mercado, eles são mais fininhos, a estrutura dele é mais delicada. Então eu sugiro que ele seja cortado duplo. Por quê? Porque ele fica mais forte, não corre o risco de rasgar o tecido com o uso. Se for trabalhado com renda, bordado, muitas vezes o material de bordado é pesado, pode acabar danificando. Então, trabalhando com ele duplo, fica mais seguro, a montagem dele facilita na hora de costurar também, e o resultado dele fica melhor no corpo. Então, para nós inserirmos as barbatanas, é ideal que seja feita uma costura francesa, uma costura embutida ou francesa. Então, para vocês entenderem como é feita a costura francesa, eu vou explicar aqui para vocês. Então, pessoal, esse daqui, que é a parte fosca do tecido, olha, tem um lado fosco e o outro brilhoso. Eu vou trabalhar com o fosco sendo direito. Então, ao invés de eu alfinetar direito com direito como convencional, eu vou alfinetar avesso com avesso. Olha, avesso com avesso. Eu vou alfinetar a parte que eu vou costurar para ficar melhor para vocês entenderem. Costura bem rente, tá? Com no máximo meio centímetro de distância. Tá? Vou abrir o tecido. Então, olha, o lado fosco ficou, que é o lado que eu vou utilizar sendo o direito, ficou com essa sobra de tecido. E o lado avesso, que é esse brilhoso, ficou limpinho. Nós vamos fazer uma costura um pouco mais larga. Por quê? Porque ela tem que ter no mínimo a medida da barbatana. O ideal é que ela tenha uma folguinha para que a barbatana não fique muito espremida. Então, olha, tô com o tecido aberto aqui no lado fosco, que vai ser o meu direito. Eu vou virar ele, olha, eu vou embutir essa costura. Vou dobrar ele bem em cima, onde foi passada a costura. E agora eu vou fazer uma costura escondendo todo esse excesso de tecido. Então aqui, olha, ficou o meu avesso. Ficou todo limpinho, não tem nenhum fiozinho aparecendo, nenhum excesso. E o meu direito, olha, totalmente limpo. Parece que foi feita uma costura normal aqui. Só que quando a gente vira, tem a costura francesa ou costura embutida. No tule, então, nós inserimos a barbatana aqui dentro. Então, ele já está todo costuradinho com a costura francesa. Todo montado com a costura francesa. E agora nós vamos inserir barbatanas no meio dessas costuras. A preparação da barbatana também é muito importante. É necessário que as pontinhas dela sejam arredondadas. Então, nós vamos cortar. Nós vamos medir para que o tamanho utilizado seja um pouco menor do que do corpete. Mais ou menos 1 centímetro de folga para a parte de cima e 1 centímetro para a parte de baixo. Porque se essa barbatana ficar muito justa, ela vai acabar machucando a pele, porque ela vai ficar forçando, vai acabar machucando. Então é sempre melhor ter uma folguinha. Então agora eu vou medir aqui o tamanho necessário, mantendo essa folga. Vou cortar e vou arredondar as pontas da outra extremidade também. Olhem só como a barbatana fica curvadinha, porque ela vem enrolada. Então, é sempre interessante que seja trabalhada da seguinte maneira. Na parte de trás e na lateral do corpinho, que ela seja colocada ao contrário, ou seja, com essa barriguinha aqui encostada no corpo. Por quê? Se a gente colocar ela virada, com a barriguinha para fora, vai acabar criando barriga na pessoa. E não é isso que a gente quer, claro. Então, sempre colocar a barbatana no sentido contrário, na parte de trás e na lateral. Na parte do busto, nós utilizamos ela com a curva, porque precisa fazer o desenho do busto.
Na parte do centro da frente aqui eu fiz a costura também, para ela ficar mais retinha, mais colada no corpo. Então, mesma coisa, trabalhar com a barbatana ao contrário, com a barriguinha dela encostada no corpo. Eu também posso trabalhar da seguinte maneira, eu posso colocar 2 barbatanas na minha peça. Se eu trabalhar com 2 barbatanas inseridas em cada costura, é importante sempre trabalhar com uma de frente para a outra, olha, com elas casando. Por quê? Porque uma vai anular o efeito da outra, então vai manter a peça bem reta no corpo. Eu prefiro trabalhar sempre com 2 barbatanas inseridas em cada costura. Eu vou arredondar as pontinhas aqui dessa também para inserir. Então, olha só. Vou colocar no meio aqui da costura francesa e já vou inserir a outra, ó. Uma ao contrário. Aqui na costura do busto, eu vou colocar as 2 nesse sentido aqui. Por quê? Porque aqui eu não quero que anule o formato, eu quero que o formato da curva fique bem detalhado. Então, vou colocar as 2 no mesmo sentido. Então, olha só, já coloquei. Então, aqui, pessoal, no meu centro das costas, onde encontra a lateral, lembrando que eu coloquei as barbatanas se beijando, tá? Casando, para anular o efeito. Olha só como fica retinho. A lateral das costas, que encontra a lateral da frente, a mesma coisa. As barbatanas uma de frente para a outra, para anular a curva. E a lateral da frente com o centro da frente, que é a costura aqui do busto, eu mantive as 2 no mesmo sentido, criando a curva, porque é justamente esse efeito que a gente quer. Aqui a gente quer que a curva apareça. Eu separei um vestidinho aqui para mostrar para vocês que ele já está com o busto de tule, já está com a renda toda aplicada. Vou mostrar a parte interna, tá? Então aqui essa é a parte externa, com toda a aplicação de renda. E aqui a partezinha interna. Olha como essa costura fica bonita, fica delicada, o acabamento já fica ok, não precisa se preocupar depois. Esse corpete aqui com essa aplicação de barbatanas estrutura bem no corpo, fica com um caimento bem legal, o resultado fica bacana. Se vocês quiserem estruturar mais, vocês têm a opção de colocar mais barbatanas entre essas costuras. Claro que daí é necessário que seja colocado um viés de cetim ou um viés do mesmo tecido, para inserir a barbatana no meio desse viés. Mas fica super bonito também, tem essa opção. E pode esconder também mais com renda, com bordado. Não precisa ficar tão aparente aqui, tão transparente como este daqui. Vocês podem fechar mais, deixando tudo isso mais escondido. Mas seria isso. Aqui o bustinho pronto e o passo a passo como eu mostrei para vocês. Então, pessoal, hoje seria isso. Muito obrigada!